Então, irmãos, voltando aqui à nossa lição, dando continuidade ao nosso ensino, o papel do profeta neotestamentário, irmãos, então, era de levar a Igreja de Cristo a uma plena maturidade cristã. É de levar hoje, né? A igreja, ela precisa dessa maturidade cristã. Antigamente, o profeta era usado pelos reis, ele era usado nas guerras. Hoje, o dom da profecia, ele é único e exclusivamente para conduzir a igreja à maturidade cristã, a fim de que o evangelho seja proclamado a toda criatura. A gente não pode se esquecer disso. É muito importante que os irmãos compreendam qual é a função de um profeta. Não é atender os meus anseios, minhas necessidades básicas, né, as minhas necessidades familiares, relacionais, afetivas, mas sim atender a necessidade da igreja. O profeta pode ser usado para falar comigo? Pode, deve, vai falar, tá? Mas não é a finalidade dele. Se ao profeta, irmãos, não for permitido trazer a mensagem de repreensão e de advertência, denunciando o pecado e a injustiça, então a igreja já não será o lugar onde se possa ouvir a voz do Espírito. Então a gente compreende aqui que o profeta, ele repreende o erro, ele revela o pecado à igreja. Então ele está ali para apresentar, para orientar a igreja o caminho a seguir. Olha, vocês estão falhando nisso, vocês estão falhando naquilo. Deus manda dizer isso, manda dizer aquilo. Então a igreja, ela tem que estar atenta ao ofício do profeta. E na verdade, a palavra do Senhor vai dizer aqui, eu vou abrir em Coríntios, em 1 Coríntios 14, né, muito importante é o que a gente está estudando. Olha, seguir a caridade e procurar com zelos os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Então, olha só, o ofício de profeta não existe mais, mas o dom de profetizar, ele está disponível para todos. Porque o que fala em língua estranha não fala homem, senão a Deus. Porque ninguém entende, e em espírito fala de mistério. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Então, irmãos, os dons espirituais é possível a quem quer, é óbvio que Deus vai distribuir da forma que ele achar necessário, a quem ele quiser, mas é acessível a todos, você pode buscar o dom de profetizar, ele é o segundo maior dom, então, a gente precisa estar disposto a buscar, e a gente precisa entender qual é a finalidade do dom. A finalidade do dom de profetizar não é me autopromover, não é promover a minha imagem, não é me dar status. A finalidade do dom de profetizar é revelar a vontade de Deus, porque a palavra de Deus ela já está revelada na Bíblia. Não há mais o que se revelar na palavra, né? Deus vai só nos relembrar, irmãos, olha, de acordo com a palavra, vocês não estão agindo de forma correta, né? Ele pode usar também para predizer algo bom para mim, para você, mas você ir até o templo esperando o profeta ser usado apenas para atender os seus anseios, irmãos, isso é muito pobre. Isso é muito pobre. O que Deus tem para nós é muito maior do que a vida aqui nessa terra. É muito maior do que os desejos que você deseja. Na vida financeira, na vida da sua família, da sua vida amorosa. É muito maior do que isso. Isso são coisas momentâneas. Nós vamos viver no reino onde Deus criou para nós nos adentrarmos nele. Um reino especial, diferenciado de tudo que nós vivemos aqui nessa terra. Imagina, você não vai precisar de carro para nada. Dá para você imaginar quão perfeito vai ser esse reino? Então, nós temos que estar preparados, e o profeta vai estar ali para nos orientar. Que você seja esse profeta e que eu e você sejamos esse profeta. Amém? Amém? Então, irmãos, uma das formas que a gente precisa estar observando que o objetivo do dom ministerial de profeta, ele é chamado por Deus para levar
a igreja essa maturidade, porque ela é um organismo vivo, ela é o corpo de Cristo, e ela precisa desenvolver a sua edificação com amor. Deus não vai ficar ali usando o profeta para nos bater, não. Ele vai nos ensinar com amor, irmãos, com carinho, com zelo. Sabe? Olha como que as cartas foram escritas para as igrejas, é com carinho. Não é com essa vontade de bater em alguém, não. Os profetas em um Novo Testamento desempenhavam um importante papel de liderança nas igrejas locais. Vamos discernir os verdadeiros profetas. Irmãos, não é difícil discernir o verdadeiro profeta. Primeiro que o verdadeiro profeta, ele age de acordo com a vontade de Deus. Ele é simples, ele é amoroso, ele é caridoso, ele transborda em amor, né? Não existe nele nenhuma soberba, nenhuma arrogância. Já o falso profeta, irmãos, ele pode nos confundir, porque ele pode usar o seu poder de persuasão, ele pode ser uma pessoa bem relacionada, ele pode ser uma pessoa muito querida, ele pode conquistar as pessoas com o seu falar, né? O seu falar sedutor. Porém, irmãos, os frutos vai nos revelar quem ele é. A gente sabe quando a pessoa está gostando do status, a gente sabe quando uma pessoa está gostando, né, do destaque, a gente sabe quando aquela pessoa não está agindo de acordo com a palavra de Deus. E se Jesus disse que reconheceríamos pelos seus frutos, em Mateus 7, 15 e 20, pois o resultado, o fruto do profeta diz e faz, revela o seu caráter. O que ele diz e o que ele faz vai revelar o que ele é. Porque às vezes a pessoa diz uma coisa, mas faz outra. Certo? Às vezes ele diz uma coisa, mas ele faz outra. Então, ele está se revelando um falso profeta. A gente também não pode julgar um profeta, irmão, pela performance. Dom de dominar a massa, tem pessoas que têm o dom de falar em público de forma extraordinária. Ela domina, ela grava com facilidade. Existem milhares de pessoas, não é? Ela precisa ser cristã para ter esse dom, não. Muitas pessoas têm esse dom, né? Ela tem os dons de falar em público com muita facilidade. Então, não julgue por essa performance, porque às vezes pode ser um irmãozinho simples ali que está sendo usado por Deus e você não está dando ouvido à voz do profeta. Apesar do falso profeta poder ser arrogante, né? Ele pode falar, ele fala com grande eloquência, e ele pode ser visto como verdadeiro. A gente precisa se acautelar, a gente precisa ser prudente. Então, precisa examinar as escrituras, irmãos. Se a pessoa fala fora do que está escrito na palavra de Deus, de fato, é falso profeta. Então, irmãos, o ministério de profeta e os dons dos apóstolos é o pilar da igreja do século. Então, né, nós estamos alicerçados nos apóstolos e nos profetas. Ao longo da história da igreja, esse ministério perdeu o papel, né, por causa da soberba dos reis, mas ele é importante para a vida do irmão, para a minha vida, para a vida da igreja. Então, a gente precisa permanecer firme em busca desse dom. É necessário ter esse dom dentro da igreja. Qual foi a última vez que você ouviu um profeta falar? Qual foi a última vez? Irmãos, a profecia também é falada durante uma pregação, no decorrer de uma pregação. Então, Deus usa homens dentro dos tempos, e nós precisamos estar ali aptos para ouvir e aceitar a palavra do Senhor. Ele fala com autoridade, com sabedoria divina, ele vai desmascarar as injustiças dentro dos tempos. Então, nós precisamos deste dom dentro das igrejas. Que o Senhor Jesus esteja conosco, que a gente possa estar cuidando com zelo dos dons espirituais dentro da casa do Senhor, porque é necessário, irmãos, os dons espirituais dentro dos tempos, é necessária a nossa busca, porque através dos dons espirituais, irmãos, a igreja cresce. Através dos dons espirituais, irmãos, nós conseguimos alcançar vidas, porque vidas estão sedentas, necessitando do Senhor. Graça e paz, que o nosso Senhor Jesus Cristo dê a você um dia abençoado. Amém?